Eu já quero cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Tarcílio Lima, pastor aqui, presidente do Ministério Assembleia de Deus, Fonte da Bênção. Glória a Deus. Já quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Amém? Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32 e o versículo 22 em diante. Amém? Vamos acompanhar a pregação do Evangelho, essa palavra rica, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 32, o verso 22, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar todo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho em um homem lutava com ele até romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na coxa de Jacó, de modo que a junta de Jacó deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30 diz assim: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Amém? Glória a Jesus. Irmão, mas por que Jacó era... Muitos dizem que Jacó era trambiqueiro, era trapaceiro. Irmão, tem um motivo, né? Do caráter daquele homem. Porque ele era daquele jeito. Não, porque Deus era com ele e tudo que ele fazia dava certo. Por mais que você venha achar que ele era trambiqueiro, né? Que ele era ladrão, mas não, irmão. Quando Deus está no controle, Deus se responsabiliza. Deus fez com que ele prosperasse abundantemente, Jacó, porque a transformação de caráter quem pode fazer é Deus na vida daquele que dá lugar, ok? Glória a Jesus. Caráter deformado, o primeiro caráter deformado e caráter transformado. Existem dois tipos de caráter na vida do ser humano, do homem e da mulher. Amém? Então existe o caráter deformado e o caráter transformado. Amém? Por que Jacó tinha o caráter deformado antes de ir para a terra onde ele se casou com aquela mulher chamada Léa e Raquel? Hein? Louvado seja Deus. Deixa eu te mostrar aqui alguns versículos da Bíblia, algumas referências bíblicas, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Neste texto sagrado, que revela o encontro extraordinário que Jacó teve com Deus, aprendemos sobre a grande transformação que aconteceu no caráter de Jacó. É impossível alguém continuar o mesmo após ter um encontro real com o Senhor. Jacó teve o seu caráter transformado
após se encontrar com Deus. Amém? Possível ser ou ficar ou continuar do mesmo jeito, aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus. Jacó aprendeu desde cedo a usar todos os seus meios para conseguir os seus intentos. Está escrito em Gênesis 25, versículo 29 e 31. Jacó inconscientemente era adepto de teoria maquiavélica de que os fins justificam aos meios. Amém? Foi o que ele aprendeu, né? Era como ele tinha aprendido. O caráter deformado que Jacó carregava foi provocado pela sua própria criação, que ele recebeu de sua mãe. Como era que a mãe de Jacó tratava ele quando ele nasceu, quando ele foi pegar a bênção de seu pai, chamado Isaac, né? Então ele foi ensinado como a mãe dele ensinou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Gênesis 27, versículos 5 ao 13. Viu o que Jacó aprendeu com a própria mãe. Amém? Sua própria mãe o extingou a conseguir o que ele queria, não importando os meios utilizados. Ao fugir à casa de seu tio Labão, Jacó encontrou alguém com o caráter mais deformado ainda do que o dele. Está escrito em Gênesis 29, versículo 21 e 30. Jacó havia enganado o irmão e o pai. Agora achou um que o enganou 10 vezes mais. Gênesis 31, verso 7. Esta é a lei da semeadura. Esta é a lei da semeadura. Colossenses 3, 25. Nós vivemos até hoje no meio da semeadura. Conforme nós vamos plantando, nós vamos colhendo. Aquilo que você está colhendo hoje é o que você plantou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O caráter transformado, caráter deformado antes de nós termos um encontro com Deus. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, já é o caráter transformado. Deixa eu ler algumas referências para você. Ao se encontrar com Deus no Val de Jaboque, Jacó teve que revelar a sua verdadeira identidade. Gênesis 32, verso 27. Seu nome era Jacó, que significa enganador ou suplador. Antes, Jacó havia mentindo para o seu pai, dizendo que era Esaú. Está escrito em Gênesis 27, verso 19. Quando falamos a verdade e revelamos essas fraquezas ao Senhor, Ele nos transforma e nos abençoa. Nos transforma e nos abençoa. Se é que nós falamos a verdade para Ele, as nossas fraquezas. Foi isso que o Senhor fez com Jacó. Seu nome não será mais Jacó, sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis 32, 28, no qual nós já lemos. Deus transformou o caráter de Jacó, pois o Senhor lhe deu um novo nome, uma nova experiência. Aleluia. Um toque especial e o tornou um grande vencedor. Em Salmo 51, verso 10, o salmista Davi orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A transformação do caráter de um homem começa
de dentro para fora. Deus está pronto para criar em nós um novo coração transformado e regenerado. Assim, a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Deus está sempre pronto para transformar o caráter deformado e fazer de nós grandes campeões diante dele e diante dos homens. A pessoa de Deus precisa ser alguém de caráter, assim como foi Jacó, depois que teve o encontro verdadeiro com Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e dê graça de vitória. Em nome de Jesus. Amém.